finalmente estou conseguindo gravar este vídeo contando sobre o meu tratamento para o transtorno disfórico pré-menstrual. O que eu faço, se deu resultado no meu tratamento, se não deu, enfim. Essa é uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência nos últimos meses, principalmente depois que eu colaborei no vídeo do Minutos Psíquicos sobre ciência da menstruação, né? Colaborei no roteiro, e lá nos comentários tem a indicação do vídeo que a Maia, do TDPM Brasil, fez, com várias mulheres dando o seu depoimento de como é o transtorno, e aí com isso muitas pessoas acabam, né, indo para outro vídeo que está aqui, esse outro vídeo que está aqui no canal. Então, como já completou aí 1 ano, que eu fiz umas mudanças importantes no meu tratamento, eu acho que vale a pena explicar e até dar alguma esperança para as mulheres que estão passando por isso, para que busquem o tratamento que faça sentido para elas, que faça efeito para elas. Antes de explicar sobre o meu tratamento, eu quero deixar uma coisa assim, muito, muito clara para vocês, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente está passando por uma doença que ela é crônica, alguma coisa que é muito difícil para a gente, muito angustiante para a gente, porque a gente mais quer encontrar logo um remédio que seja aquela pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas. E, infelizmente, isso não é realista. Então, não espere uma única solução simples para problemas que são complexos, porque vocês vão se frustrar. E no transtorno disfórico pré-menstrual é a mesma coisa. Então, não espere que uma única coisa vai fazer o seu tratamento, vai fazer você ficar com os sintomas em remissão, porque isso não é realista. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas para poder você conseguir lidar bem ou conviver bem com esses sintomas que vão ficar voltando todos os meses, mas talvez uma intensidade muito menor e muito mais compatível com uma TPM, como já foi para mim no passado, atualmente tem sido isso. Quando aparece, eles são muito mais compatíveis com uma TPM. O que aconteceu também para eu demorar tanto para gravar esse vídeo? Deve ter aí uns 6 meses que eu estou sempre pensando, quase toda semana, eu quero gravar o vídeo explicando e tal, principalmente quando chega nessa época próxima da menstruação, ou assim que eu menstruo, que eu vejo, poxa, mais um mês eu consegui passar por isso de uma forma muito mais suave do que já foi no passado, né? O problema é que em dezembro eu peguei o Covid e desde então eu tenho convivido com a chamada síndrome pós-Covid. Então, todos os meses eu convivo com vários sintomas que eles pioram ao longo do mês e muitas vezes os sintomas se misturam um pouco com o da TDPM, com o do TDPM, só que a diferença é que as estratégias que eu tentava usar para poder controlar os sintomas da disforia não funcionam. Eles são, na verdade, opostos para os sintomas do pós-Covid. O pós-Covid é uma outra história. Se quiserem saber mais sobre isso, tem no Instagram um destaque que eu falo sobre isso, como é que tem sido para mim. A princípio parecia que os sintomas eram meio que aleatórios, porque eles não ocorriam que nem o da disforia, que é bem marcadinho. Eu ovulei, logo depois eu começava a ter os sintomas, eles apareciam do pós-Covid em qualquer momento do mês, mas eu consegui identificar qual é um dos possíveis gatilhos para esses sintomas aparecerem e piorarem. Focando aqui agora na disforia. Eu acho importante fazer uma retrospectiva sobre como é que foi para mim e o que eu já tentei de tratamento antes, como foi o surgimento da doença, porque eu acho que fica também um pouquinho mais claro, e até para vocês entenderem que não foi do nada que eu cheguei nas soluções que eu cheguei, né? Houve uma trajetória aí. Então, assim, para vocês entenderem o contexto, o que aconteceu. Em 2017, eu comecei a apresentar uns sintomas de cansaço, eu tentava fazer atividade física, eu não estava conseguindo, às vezes eu chegava no final de semana, não tinha energia para absolutamente nada, enfim. Fui para o endocrinologista, comecei a investigar o que estava acontecendo e tal, e aí nessa época eu fui diagnosticado que eu tenho uma doença autoimune, que se chama tireoidite de Hashimoto, e que eu poderia ter um episódio de hipotireoidismo que causaria esses sintomas. Né? No momento que foi diagnosticado, ainda não estava, eu estava com a vitamina D muito baixa, então fui tratar a vitamina D e tal. Só que na sequência, assim, de 1 ou 2 meses depois, quando fui fazer, eu repeti os exames para ver, de fato, eu tinha entrado num episódio, eu não lembro se foi de hipo ou de hipertireoidismo. Sei que deu ruim na minha tireoide, e aí eu precisei fazer o tratamento com remédio para tireoide, só que em paralelo a isso surgiu também, eu entrei num episódio depressivo,
Então, assim, meses antes eu tive umas situações estressantes na minha vida e tal, e aí até hoje eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu não sei se o estresse causou depressão, que fez surgir o Hashimoto, o estresse, o Hashimoto, fez surgir aquele episódio depressivo, até hoje eu não sei. Eu só sei que quando eu comecei a tratar tanto a questão da tireoide quanto o da depressão, em aproximadamente 2 meses eu já estava muito melhor, assim, dos sintomas e tal, e aí deu uma estabilizada, só que o tratamento para depressão, ele não é um tratamento que você pode encerrar ele a qualquer momento. Estou bem, parei. Então, você tem que tomar ainda o remédio por um tempo. Então, eu fiquei tomando a medicação por aproximadamente uns 8 ou 9 meses, mais ou menos. E mesmo tendo ficado estável, eu comecei a perceber que de vez em quando eu tinha umas recaídas, e essas recaídas pareciam ser um pouco aleatórias inicialmente. O que acontece? Que às vezes acontece eu ter essa recaída, às vezes era do nada, assim, eu estava tipo, bem um dia fazendo as coisas, aí batia como se fosse uma raiva, um desconforto, assim, uma coisa... E aí eu começava a me sentir mal, e um cansaço, não sei o quê, e eu ficava, gente, mas o que está acontecendo? E aí, quando eu comecei a prestar mais atenção, porque não era todo mês que isso aparecia, não era, às vezes, muito forte, às vezes era uma coisa mais passageira. Quando eu comecei a prestar mais atenção, eu percebi que isso acontecia justamente na minha fase lútea. E aí eu comecei a ficar atenta e falei sobre isso com a psiquiatra que me atendia na época. A minha psiquiatra pegou e passou um outro remédio e falou, olha, se você... que o remédio que eu estava tratando, o antidepressivo que eu estava tratando, estava funcionando super bem. Ela falou, se você tiver recaída, você vai e coloca esse remédio durante esse período. E acabou que depois que eu notifiquei isso para ela, os meses seguintes não tiveram sintomas, ou eles não foram tão significativos assim, então eu não cheguei a usar esse remédio. E aí foi a fase também que eu já fui descontinuando a medicação para encerrar o tratamento da depressão. Beleza, encerrei o tratamento com sucesso, e aí foi passando um tempo, os meses seguintes, aí eu comecei a perceber isso, que às vezes no período da TPM vinha uma TPM mais forte, tinha meses que essa TPM era tão forte que eu não conseguia fazer algumas coisas, e aquilo começou a me deixar meio assim, e aí a menstruação vinha, isso passava, eu comecei a achar isso estranho, levei isso para terapia, falei, não estou entendendo o que está acontecendo, é um negócio que vem do nada e vai do nada, não está associado a alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou que eu me chateei, ou nada, na verdade, ao contrário, por eu não estar me sentindo bem, as coisas se tornam, os problemas parecem ser muito maiores, mas depois que vem a menstruação, aquele mesmo problema que dias antes estava me incomodando muito, ele parece que diminui e desaparece, assim, ou eu lido com ele de uma outra forma. E aí a gente começou, né, a pesquisar e tal, e aí eu vi que assim, tá parecendo que agora eu estou apresentando uns sintomas de transtorno disfórico pré-menstrual. Cachorros, parem de latir. Beleza. Passaram-se alguns meses, e eu fui tentando trabalhar isso, né, através da terapia, e eu vi que não estava funcionando muito bem. Até que no fim de 2018, para o início de 2019, eu tive uma das piores crises do transtorno disfórico pré-menstrual. Uma das piores crises. Então, quem passa por isso deve imaginar o que é uma crise muito ruim. Eu não estou a fim de relatar como foi, mas foi uma crise muito, muito, muito difícil. Eu não conseguia sair da cama ou do sofá. E eu comecei a sentir umas certas dores pelo corpo. Então, eu comecei a apresentar uma dor, né, na região da lombar, e a dor era muito forte, que depois, até para ficar sentada era difícil, então eu achei que eu estava tendo essa dor por conta de ter ficado muito tempo deitada né, na cama, no sofá, ou numa posição ruim, por isso que essa dor apareceu. E eu usei Tilenol, a dor diminuiu tal, e parecia que estava tudo bem. Dali a uns 15 dias mais ou menos, 20 dias mais ou menos, eu comecei a ter uma dor no joelho, que aí passou uns dias, essa dor passou para o tornozelo, depois eu passei a ter a dor no outro tornozelo, no outro joelho, e a dor se espalhou por todas as minhas juntas do corpo. Resultado, eu acabei entrando na minha primeira crise de fibromialgia. Então, eu comecei a ter fibromialgia por conta do transtorno disfórico pré-menstrual. E a crise de fibromialgia, ela durou uns 2 meses, assim, foi a primeira vez, eu não sabia o que era, como tentar controlar, enfim. Foi algo, assim, muito difícil nessa época. E aí, nessa época, eu voltei no psiquiatra,
E aí eu também, enfim, tem uma outra doença que também que foi confirmada o diagnóstico nessa época, que essa doença ela acaba tendo um pouco de associação com a própria fibromialgia. Então, a música da minha saúde é problema puxando problema, porque é um negócio atrás do outro. Então, nesse início aí de 2019, aí confirmou, né? Eu descobri que estava com fibromialgia, aí eu fui no psiquiatra, confirmou a minha suspeita no diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual, e confirmou também a suspeita que eu já tinha antes de ter uma dor pélvica crônica, que é a vulvodínia. E aí, beleza, fui no psiquiatra, falei, tô com esses problemas aqui e tal, será que tem, de repente, um remédio que seria um combo aí que funcionaria para tudo? E ele teve uma sacada que eu achei muito legal, ele falou assim, eu acho que a gente tem que focar em tentar controlar o transtorno disfórico pré-menstrual, que provavelmente é ele que está fazendo você ter a crise de fibromialgia. E, de fato, foi algo que eu percebi depois que eu tive essa crise mais braba, eu consegui controlar. Então, as outras vezes começava a surgir em 3 dias, eu conseguia controlar através da alimentação, atividade física e tal. Eu saía da crise de fibromialgia e, normalmente, ela aparecia quando eu tinha um período de transtorno disfórico pré-menstrual muito forte, acabava sendo, na sequência, eu entrava numa crise de fibromialgia. Então, essa sacada dele foi realmente muito boa. E aí, ele me prescreveu sertralina, comecei a usar. Nos primeiros meses já sentia um resultado, fiquei super feliz, então comecei a usar ali mais ou menos em março, abril de 2019, mais ou menos. Só que, infelizmente, quando chegou a mais ou menos em agosto, o remédio já começou a perder o efeito. E aí eu estava na época da mudança, saindo do Brasil, indo para a Dinamarca e tal. E aí, quando o remédio começou a perder efeito, eu fui na minha médica na Dinamarca, expliquei a situação e tal. Aí ela tentou reajustar a dose para ver se eu respondia à medicação. E aí não estava funcionando. Então, tentou aumentar, passar a tomar, de repente, só no período do transtorno, aumentar a dose só no período, a partir da ovulação e tal. Nada estava melhorando, estava funcionando. O que começou a acontecer é que o remédio começou a me dar efeitos colaterais, então, por eu não ter uma depressão de fato, ficar usando um antidepressivo no período do mês que eu estava bem, fazia eu ficar, às vezes, muito agitada, tendo insônia, e às vezes tendo bruxismo, se contraindo a mandíbula, e no período que eu precisava que ele fizesse efeito, ele não estava fazendo efeito, eu estava voltando a ter crises muito fortes, até que chegou no final de 2019, conversei com a médica, falei, não tá funcionando, não sei o quê. Ela tentou fazer ainda uma última tentativa, aí investigou de novo os hormônios da tireoide, para poder ver se, de repente, não era a tireoide que estava interferindo, não era, estava tudo normal. Aí ela, então acho que é melhor a gente começar a tirar a medicação, né? Então, quando ela aceitou isso, foi no início já de 2020, e aí eu estava fazendo já o desmame da sertralina no início da pandemia. Então, vocês podem sentir o desespero. Porque, para mim, os 2 momentos que são mais difíceis é tanto o momento de entrada de antidepressivo e a saída também. Os 2 momentos, assim, é difícil para o meu corpo e tal. Eu sinto que tem oscilação de humor quando está passando por essa fase. Então, eu fui fazendo bem devagarzinho, como ela até falou, se você sentir que piorou, você aumenta um pouquinho a dose, depois volta a diminuir. Então, eu fui fazendo uma forma bem tranquila até conseguir parar, e aí ela me deu um encaminhamento para ir na ginecologista. E aí, mais ou menos nessa época aí, que foi mais ou menos em março de 2020, aí eu fiz outras mudanças também, né? Então, eu mudei de psicóloga, e aí, com a psicóloga nova, entre as abordagens que ela trabalha, uma delas é a terapia da aceitação e compromisso, e aí foi interessante que ela perguntou assim, na primeira sessão, né? Você sabe que eu não trabalho com exatamente a mesma abordagem que você, porque eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Você sabe que eu não trabalho exatamente com a mesma abordagem que você, né? Eu falei, não, eu sei. Como é que é isso para você? Eu falei, não, eu acho que vai ser ótimo, porque eu estou precisando aceitar que eu tenho um transtorno disfórico pré-menstrual. Eu acho que preciso trabalhar essa aceitação, porque, enfim, é uma doença crônica, eu já sei que não tem cura, então ficar tentando sair disso, ou achar que, enfim, isso existe uma forma dessa doença ser curada e não existir mais na minha vida, isso não ajuda também, né? Então, essa mudança na terapia, na forma de lidar com o transtorno foi bem importante para mim. Aí também houve mudanças que eu fui fazendo em relação à atividade física, eu tentei manter a atividade física,
um pouco mais frequente, ou ter uma atenção maior de me manter ativa, principalmente a partir do momento que eu ovulava, porque eu percebi que se eu estivesse bem, fizesse esse momento inicial da fase lútea, o restante acabava não sendo tão penoso, o cansaço também acabava sendo um pouco menor. Então, a atividade física, ela acabava, de alguma forma, ajudando a reduzir aquele cansaço, porque eu tinha um cansaço absurdo. Assim, eu vou lá e eu queria dormir os próximos 10 dias do mês, 11 dias do mês, porque era horrível. Assim, teve um mês que eu tive, assim, pouquíssimos dias que eu considerei bons, né, foi, sei lá, tipo, 10 dias, o resto do mês, 20 dias mal, porque o início do mês era eu menstruada e depois o restante passou o período fértil, já estava de cama, fazendo tudo com muita dificuldade, me arrastando. Então, essa mudança também em relação à atividade física foi algo que foi me ajudando. E aí, só em julho, por causa de pandemia, enfim, e que na Dinamarca também não é tão imediato assim, eu recebi meio um encaminhamento para ginecologista, não quer dizer que eu consigo marcar ginecologista na mesma semana, então eu consegui só para meses para frente, e aí com a pandemia teve que adiar a consulta, enfim. Só em julho que eu consegui na ginecologista, ela me avaliou e tal, e aí resolveu prescrever um gel de estrogênio. E eu comecei a usar esse gel já em julho de 2020. Também passei eu fiz uma nova consulta com a minha nutricionista, que já vem também me acompanhando desde lá de 2019, focando em estratégias nutricionais e suplementação para o transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, a partir de julho, eu já comecei a sentir pequenas melhoras. Então, assim, eu comecei a usar esse gel, eu uso só a partir da segunda fase do ciclo, né? Então, durante 14 dias, a partir do 14º dia do meu ciclo, eu começo a usar até a menstruação descer. E aí eu já nesse primeiro mês eu percebi que a raiva, os sintomas emocionais, eles foram já mais brandos, e eu já achei isso maravilhoso. Falei assim, nossa, que bom. E eu estava até preocupada porque eu viajei com o meu marido, né, e era uma viagem para comemorar o aniversário dele, então eu fico com muito medo de ficar mal na viagem. Era uma viagem que a gente teria um certo esforço físico, que era um lugar de natureza, que a gente teria que caminhar e tal. E nada, a própria caminhada durante esse período acabava ajudando também, que é a questão da atividade física. Então, quando veio a menstruação nesse período aí, no final da viagem, foi uma coisa assim mais suave do que tinha sido antes. Aí, no segundo mês, não fez tanto efeito. Aí, no terceiro mês, já deu uma melhorada. Aí, eu voltei na médica para poder fazer uma avaliação. Aí ela falou, já que deu uma melhorada, aí deu uma recaída, mas deu uma melhorada, vamos manter mais um pouco e vamos vendo. E aí, nos meses seguintes, né, que aí foi o mês de julho, agosto e setembro, aí fui nos próximos meses, nessa época também, eu fiz um curso de Mindfulness na Universidade de Oxford. O curso era um curso online e ele é aberto para todas as pessoas, né, não é um curso de formação para profissionais. Então, foi um período também de 8 semanas que eu fiquei praticando, fazendo exercícios de mindfulness todos os dias. E aí foi uma coisa bem legal, porque embora eu já conhecesse o mindfulness, já tivesse praticado, já tinha seguido o programa de 8 semanas, porque eu tenho o livro e recomendo, o livro realmente bem interessante. O que foi interessante nesse período é que eu percebi que um dos exercícios que eu nunca tinha dado muita atenção, que era do movimento atento, que é um exercício que é como se fosse umas posições de yoga, mas de uma forma mais lenta, né? Não é uma coisa com tanto esforço físico para fazer. Eu percebi que esses exercícios mais tranquilos, eles acabavam também me ajudando a me sentir melhor, e em relação ao meu humor também. Então, foi mais uma estratégia aí que comecei a usar no meu tratamento. E aí, nos meses seguintes, eu percebi que fui gradativamente melhorando. Assim, quando eu tinha, ao invés de ficar lá 10 dias passando mal, o número de dias foi ficando menor, os sintomas foram ficando menor. Enfim, em novembro eu já estava assim, bem melhor, né? Me sentindo já mais disposta e tudo mais. Só que aí veio dezembro e eu peguei Covid. Então, em dezembro eu tive uma recaída bem violenta, porque no meio da confusão aí, depois que estava melhorando
quer dizer, eu não estava nem melhorando ainda, o meu Covid demorou umas 3 semanas, aí no final disso foi a época que entrou o período da TPM, e aí, enfim, foi terrível, foi uma recaída bem pesada nesse período. Mas aí, nos meses seguintes, eu percebia isso, que eu conseguia passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mesmo tendo os sintomas de pós-Covid aí perturbando, enchendo o saco, eu conseguia passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Teve até um mês que eu fui caminhar no primeiro dia, assim, desceu a menstruação, mas eu acordei com disposição, eu falei, quer saber, hoje eu vou caminhar na floresta. E até um post no Instagram que eu coloquei a foto desse dia, porque tipo, eu me senti muito orgulhosa. Falei, gente, isso não existia na minha vida. 2018, 19, 20, isso não existia na minha vida, não era possível. Principalmente, assim, 3 dias antes, né, da menstruação descer, até o segundo dia da menstruação, era sempre aquele momento que eu ficava em alerta, porque, assim, qualquer coisa podia me desestabilizar e eu me sentia extremamente exausta e com sintomas cognitivos e tudo mais. Então, eu fui quando eu percebi assim, realmente o tratamento tá dando resultado e, enfim, eu preciso compartilhar isso com outras mulheres que passam por isso para poder elas verem e testarem, né? Conversar com o médico que estiver atendendo e testar as estratégias e tal. Eu vou colocar aqui na descrição o link para o livro de Mindfulness, se vocês quiserem testar, eu recomendo, assim, realmente, o Mindfulness já me ajudou na minha vida lá atrás, a primeira vez que eu tive contato com ele, porque eu tive um burnout em 2015, que eu precisei também tomar medicação, e aí na época de retirada da medicação, de novo, foi uma fase muito difícil, e foi quando eu estava aprendendo Mindfulness, então eu usava o Mindfulness para poder lidar com esses sintomas físicos, e às vezes até oscilação de humor que causava pela retirada da medicação. Então, basicamente, é esse o meu tratamento. Então, assim, não fique achando que existe uma única coisa. É o hormônio que ela está usando, ele é a solução de tudo. Se eu usar o hormônio, mas a minha alimentação estiver toda zoneada, eu estiver comendo tudo que eu não poderia estar comendo, e eu não tiver feito atividade física, não faz o mesmo efeito. Se eu quiser não usar hormônio enfim, ou ficar esquecendo de passar o hormônio, e aí eu comer direito, fazer atividade física, também não é suficiente. Então, eu fui percebendo que é esse conjunto de coisas que favorecem que eu consiga passar por esse período bem, né? E para vocês verem, eu estou aqui. Semana passada estava tendo aí uns sintomas de pós-Covid, que misturou aí também com o início da fase lútea. Fui passando usando o hormônio. Depois de uns dias eu fui melhorando. A minha menstruação deve vir daqui a 2 dias, no máximo 4 dias. E eu estou relativamente bem hoje, assim. Não tenho absolutamente nenhum daqueles sintomas emocionais de raiva ou de um pensamento muito negativo, eu me senti muito mal, muito triste, assim, absolutamente nada. E nem aquela exaustão extrema que também acaba vindo muito com o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, enfim, eu entendo que o meu tratamento para isso está funcionando agora, eu só preciso descobrir um tratamento pós-Covid, que aí tudo fica bem de novo. Um ponto importante, né, que é legal de ressaltar, né? Toda escolha na vida ela vai acabar tendo prós e contras, né? Então, em relação ao tratamento com o hormônio, né? Sobre efeitos colaterais, o que eu percebi no início é que eu sentia as mamas mais inchadas e doloridas, as pernas mais inchadas. O efeito era muito parecido com quando eu usava anticoncepcional lá no passado. Então, quando eu usava anticoncepcional, eu tinha mais ou menos esses efeitos todos os meses, de sentir dor, peso nas pernas, tanto que já tomei remédio para circulação, usava meia de compressão, e quando eu parei de usar anticoncepcional, eu nunca mais tive esse desconforto. Quando eu passei a usar o hormônio, eu senti isso nos 3 primeiros meses, mais ou menos, mas depois foi diminuindo. Assim, no primeiro mês foi mais desconfortável, de eu precisar, às vezes, dormir de sutiã, para segurar, porque qualquer tremida no seio, aquilo dava um desconforto, mas atualmente eu já não sinto mais nada. E aí o médico também tem que avaliar se é indicado ou não para o seu caso, porque eu lembro que a médica ficou perguntando bastante se tinha caso de câncer na família, se tinha problema disso, daquilo, para poder ver se o remédio podia ser indicado para o meu caso ou não. Então, isso é uma coisa importante de ser vista. O tratamento com o hormônio em gel não é o único. Eu sei que a Maia, do perfil TDPM Brasil,
ela usa gestrinona, então tem outras mulheres que têm usado a gestrinona e também têm tido um resultado muito bom, então eu acho que é uma possibilidade de vocês investigarem e procurar saber sobre isso também. Embora as mulheres que usam gestrinona falam que em relação a efeitos colaterais, elas acabam tendo mais espinha, queda de cabelo e tal. Eu não percebi a questão de espinha associada ao hormônio, na verdade, as espinhas atualmente têm aparecido mais quando ou eu estou entrando numa crise dessas, né, do pós-Covid, ou não está muito controlado o transtorno disfórico naquele mês, e em geral está mais relacionado à alimentação. Se eu não estiver me alimentando bem, as espinhas acabam retornando, aparecendo aqui na região realmente do maxilar e tal. E uma outra coisa que começou a aparecer, aí eu não tenho certeza se tem a ver com o uso do hormônio ou não, eu voltei a sentir cólicas. Eu não costumava sentir cólicas no passado, então isso é uma coisa que eu voltei a sentir aí nesse último ano. Às vezes ela é mais branda, às vezes é forte. No último mês foi extremamente forte, mas eu também estou convivendo com esse negócio do pós-Covid, então já não sei se pode estar relacionado também aos sintomas do pós-Covid. Mas em relação à cólica, uma amiga minha que é médica indicou tomar ibuprofeno de 12 em 12 horas, só preciso fazer isso nos 2 primeiros dias, depois passa, fica de boa, não sinto realmente cólica nenhuma, e essa dica tem funcionado para mim. E um efeito positivo é que parece que o hormônio dá uma segurada no cansaço extremo que eu tenho dos sintomas do pós-Covid, né? Então, não sei. Eu também, pode ser também que nesse período, por eu saber que já é um período muito, muito delicado para mim, eu tenho todo um cuidado muito maior do que eu teria em outra época do mês, né? Na fase fértil, por exemplo, que eu estou muito mais animada querendo fazer coisas. Então, agora já é um momento que eu fico, opa, não, cuidado. Então, e aí entra a questão, né, da terapia. Né? A terapia me ajudou a entender que o meu funcionamento ao longo do mês não vai ser igual, e tá tudo certo. Eu me organizei para isso, assim como viver no hemisfério norte me fez entender que um ano tem 4 estações e que nas diferentes estações a gente se comporta, a gente faz atividades diferentes. Não adianta eu querer loucamente ir para a praia no inverno, no hemisfério norte, porque não vai dar certo, eu não vou conseguir. Assim como também não adianta eu querer no verão fazer as atividades que eu faço no inverno, porque não vai fazer o menor sentido, ou não vai ser desprazeroso. Eu aprendi a lidar com essa questão da passagem do tempo de uma forma diferente, né? Então, em relação ao meu ciclo, eu também aprendi a lidar de uma forma diferente, de aproveitar para fazer determinadas coisas na fase fértil, que eu estou bem, que eu estou mais disposta, e na fase que eu já fico menos disposta a dar uma desacelerada e fazer coisas mais tranquilas, em coisas que, enfim, sejam menos criativas, porque esse período é mais propício para isso. E, para fechar, eu quero só relembrar a vocês o que eu falei antes, né? Não espere uma única solução simples, uma pílula mágica que vai solucionar todos os seus problemas, né? De um problema complexo, né? Ao lidar com um problema complexo, ele vai resolver tudo, porque isso não existe e você vai acabar se frustrando. Se aparecer alguém te oferecendo isso, desconfie, porque provavelmente essa pessoa está querendo roubar teu dinheiro, né? E porque se a gente parar a pensar, o TDPM não afeta só a gente biologicamente ou emocionalmente, às vezes afeta as nossas relações também. Então, mesmo que você passe a usar uma gestrinona ou o estrogel, como eu uso, e isso te ajude, se a tua relação com as outras pessoas, você falou, fez coisas que magoou e atrapalhou a sua relação, o hormônio não vai resolver isso. Então, você vai precisar de usar outras estratégias para poder resolver essas situações, ou essas situações, essas relações suas não serem tão impactadas por esses altos e baixos emocionais que a gente acaba tendo nesse período do mês. Então, essa mensagem que eu queria dividir com vocês, essa minha experiência, e espero que isso possa ajudá-las na busca do tratamento. Não desistam de buscar um tratamento, de buscar um profissional que entenda. Se foi um profissional que invalidou, achou que nada a ver, não, troca de profissional, tenta ir num outro ginecologista, quiser tentar com remédio psiquiátrico, conversa com outro psiquiatra, enfim, só não desiste de buscar ajuda e não desista de buscar múltiplas coisas que podem favorecer o seu tratamento, porque é um problema mais complexo, que afeta a nossa vida de uma forma muito mais complexa, então vai precisar de um cuidado aí, uma atenção em diversas áreas
da sua saúde, da sua vida. Então, beijo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou mandar mensagem. Ou se tiver até mesmo sugestão de algum outro vídeo que eu fale mais, alguma coisa relacionada ao transtorno, que aprofunde mais em alguma coisa, ou do meu tratamento, ou do transtorno em si, deixa aí, que quando eu puder, gravo outro vídeo. Tchau, tchau.